Leis de Newton. Bom, nessa videoaula eu vou falar um pouco para vocês sobre as leis de Newton. Bom, ela recebe esse nome, né, por causa do cientista Isaac Newton, né? Entre outras coisas, ele foi também astrônomo, né? Estudava o movimento dos astros, dos planetas, alquimista, é um filósofo natural, teólogo e cientista inglês. Mas ele é mais conhecido como um físico e matemático, né? Uma das principais obras de Newton, essa que a gente vê aqui, né, a capa dela, que a gente poderia traduzir como os princípios matemáticos da filosofia natural. Bom, dá para ver pelo próprio título aqui, né, filosofia natural. Essa obra aqui está mais relacionada com a física, né, nessa divisão que a gente vê hoje em dia, né, entre as ciências. Mas naquela época chamava de filosofia natural, né. Bom, nessa obra aqui, o Newton faz uso de uma ferramenta muito importante para nós, que é a matemática, né. Então ele faz uso da matemática para responder algumas questões, até então talvez filosóficas, né, sobre o movimento dos corpos, por exemplo, né. Ele provou ou deduziu, né, as leis de Kepler, que eram umas leis empíricas, né, experimentais. Então ele deduziu através da matemática, né, mais especificamente com o uso do cálculo diferencial integral. Então Newton também foi um grande matemático, né. Bom, então a gente não vai se estender muito na biografia de Newton, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de Newton, né? Que são três, né, na verdade. Bom, a primeira lei de Newton, né, fala sobre o princípio da inércia, né? Bom, mas o que é a inércia em si, né? A inércia é a tendência dos corpos em conservar a sua velocidade vetorial, né? Vale lembrar aqui também o que é uma grandeza vetorial, né? Um vetor é uma grandeza que possui módulo, uma intensidade, né? Uma direção e sentido. Então, aqui essa tendência, né? A gente poderia falar uma tendência natural dos corpos em conservar a velocidade vetorial. Essa inércia é uma propriedade em si da matéria, né? Então, tudo que tem massa, por exemplo, tem inércia também, né? Essa propriedade de conservar a sua velocidade, né? Essa velocidade vetorial ela pode ter um valor, né, uma velocidade, por exemplo, 60 km por hora, ou essa velocidade pode ser nula também, né? Então, se o objeto está parado, a tendência dele é permanecer parado, né, por inércia, e se ele está com velocidade, né, constante, a tendência dele é permanecer nessa velocidade constante, né? Bom, também nós temos aqui dois enunciados, né, para essa primeira lei de Newton, né? Então, se uma força, o primeiro enunciado seria, né, se uma força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, né, por inércia, né? Então, por causa da inércia, né, se um objeto está em repouso, ele continua em repouso, mas se ele está em movimento ele está em movimento, ou ele tem velocidade, né? A tendência dele é manter essa velocidade, né? Até que uma força atue sobre ele, né? O segundo enunciado seria o seguinte: é um corpo livre de uma força externa resultante, né? É incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Então, um corpo só vai ter, né? Só vai mudar a sua velocidade se uma força estiver sendo aplicada sobre ele, né? Essa velocidade que a gente chama de velocidade vetorial. Bom, tem esses dois enunciados, né? Pode ter uma variação desses enunciados também, né? Mas vamos aqui a alguns exemplos, né? Por exemplo, por que a gente usa o cinto de segurança quando anda de carro, né? Por causa da inércia, quando a gente freia o carro, né? Se não estiver usando o cinto de segurança, a gente vai ser lançado para frente, né? Por causa do quê? Da inércia, né? Então, o cinto de segurança é para manter a gente fixo no banco do carro, né? E quando a gente aplica a força nos freios do carro, né? Para o carro parar, a gente também pare junto com o carro, né? Por isso que a gente usa cinto de segurança, né? O cinto de segurança daí, dependendo, né, da idade da pessoa, ou para uma criança, né? Tem algumas acomodações diferentes, uma cadeirinha, por exemplo, né? Daí isso é de acordo com o Código de Trânsito, né? Tem uma especificação, né, para cada tipo de idade, o tipo de
cadeirinha que deve ser usada. Mas por causa do quê? Da segurança, né, da pessoa, né? Por causa da inércia, então quando a gente está em movimento, o carro está em velocidade constante, a gente não sente nada, né? Mas quando o carro freia ou acelera, a gente sente, né? Essa força atuando sobre a gente, né? Por causa do quê? Por causa da inércia, né? Então, nosso corpo tem massa, ele vai ter inércia, que é uma propriedade, né? Da matéria ou do corpo, dos corpos que tem massa, né? Então, a gente sente essa força atuando quando o carro acelera ou quando o carro freia. Quando o carro freia, a gente sente que a gente é lançado para frente, né? Ou quando o carro acelera, a gente sente que é lançado para trás, né? Porque o carro, a aceleração atua sobre o carro, né? Então a gente sente essa força atuando sobre o nosso corpo também, né? Bom, outro exemplo aqui, né, de inércia é um experimento. A gente coloca sobre o copo uma cartolina, né, de papel, e sobre essa cartolina uma moeda, né? Então se a gente puxar rapidamente a cartolina, a moeda vai continuar parada, né, e vai cair dentro do copo, né? Claro, se a gente puxar devagarzinho, né, a moeda vai junto com a cartolina, né, por causa do atrito que tem entre a cartolina e a moeda, né? Mas se a gente puxar rapidamente, esse atrito vai ser pequeno, né? E por inércia a moeda vai ficar parada, como ela já estava aqui, né, parada, e ela vai cair dentro do copo, né? Esse aqui é um exemplo, né, da primeira lei de Newton, né, o princípio da inércia, né? Bom, a inércia, por vezes também é associada à preguiça, né? Por quê, né? Porque, por exemplo, se eu estou parado, né, a minha tendência é ficar parado. Se eu estou em movimento, a minha tendência é ficar em movimento, né? Então, às vezes, a inércia também é associada à preguiça, né? Aqui tem uma tirinha do Garfield, né, que diz o seguinte, né? Ele questiona o Garfield, né? Você é preguiçoso, né? Não, estou conduzindo uma experiência científica, né? O Garfield pensa, né? Ele fala preguiçoso, né? Estou testando a lei da física, né? A primeira lei da física, ou seja, a primeira lei de Newton, né? Ele está testando. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Ele vê assim, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então ele está deitado aqui, né? Se espreguiçando, né? Mas ele diz que está, ou pensa que está, testando a primeira lei de Newton, né? Que é o princípio da inércia. Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, né? Até que uma força, né, atue sobre ele, né? Então, essa seria a primeira lei de Newton, né? Que está relacionado à inércia. Então, o corpo que está em repouso, né, ou em movimento retilíneo uniforme, né, tende a permanecer nesse estado por inércia. A segunda lei de Newton, que a gente pode falar que é o princípio fundamental da dinâmica, está relacionada já a uma força, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Se a gente tem um corpo e a gente quer mudar a velocidade dele, alterar a velocidade dele, a gente tem que aplicar uma força sobre ele, né? Essa força vai atuar no corpo, provocando uma aceleração, né? Ou seja, uma mudança, né, na velocidade dele, que a gente chama de uma taxa de variação na velocidade em função do tempo, que a gente chama de aceleração, né? Muitas vezes a segunda lei de Newton vem com essa expressão aqui, né? A força, que é uma grandeza vetorial, né, é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu aplico uma força sobre um corpo, né, ele vai mudar a sua velocidade, né? E essa mudança na velocidade, que a gente chama de aceleração aqui, né? A taxa de variação da velocidade em função do tempo, a aceleração, vai estar relacionada com a massa dele, né? Então, essa força é diretamente proporcional à aceleração, né? A aceleração é diretamente proporcional à força, né? E tem um fator aqui importante que é a massa, né? Então, a segunda lei de Newton, por vezes, vem com esse enunciado aqui, né? A força é igual a massa vezes a aceleração. Bom, a unidade de força leva o nome aqui, né, do nosso cientista, né? Newton, né? Bom, quando a gente está falando em Newton aqui, está com letra minúscula, né? Porque a gente está associando Newton à unidade aqui, né?
A grandeza física força, a unidade Newton. Então, quando a gente está falando de Newton aqui da unidade de medida, né, a gente escreve Newton com letra minúscula. Né? Bom, Newton nada mais é do que a massa, né, vezes a aceleração. Né? A massa no sistema internacional é quilograma, né, e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Ou seja, metros por segundo, que é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então, a aceleração no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. Então, em vez de a gente chamar quilograma metro por segundo ao quadrado, a gente chama de Newton. Né? Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que Newton. Né? Bom, a gente pode escrever assim, né? Quilograma vezes metros por segundo vezes segundo na menos 2, né? Em vez de colocar o segundo aqui no denominador, a gente coloca ele em cima aqui e só muda o sinal aqui, né? Em vez de estar positivo, fica negativo. Mas a expressão que está escrita aqui, embaixo, é a mesma coisa que essa aqui de cima, né? Que seria o nosso Newton, né? Então, quilograma vezes metro, segundo na menos 2, é igual a Newton, né? Então, a unidade física de força no sistema internacional é o Newton, né? E a segunda lei de Newton a gente pode escrever ela como, que é o princípio fundamental da dinâmica, né? A dinâmica está relacionada ao movimento, né? Então, para ter um movimento tem que ter velocidade, né? E se a gente quer alterar essa velocidade, a gente vai aplicar uma força, né? A força é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que força é uma grandeza vetorial, né? E a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, bom, para toda ação existe uma reação, né? Bom, o que é uma ação, né? Ação aqui no sentido de uma força, né? O exemplo aqui, né? Um homem aplica uma força sobre um bloco, né? Então, a força de ação do homem sobre o bloco, né? Então, a força é uma grandeza vetorial, né? A força do homem sobre o bloco. Bom, isso seria uma força de ação, né? A ação do homem é aplicar uma força sobre o bloco. Então, o bloco vai aplicar uma força sobre o homem também, que seria a reação, né? Esse par, ação e reação, ele tem o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade que a força que o homem aplicou sobre o bloco vai aplicar sobre o homem. Né? Então, tem a mesma intensidade, né? Seria esse tamanho, vamos dizer aqui, né? Essa representação, esse tamanho aqui seria o mesmo módulo, a mesma direção. Então, se ele aplica essa força na horizontal, essa força do bloco sobre o homem, que é a reação, também vai ser na horizontal, né? A mesma direção, mas sentidos contrários, né? Veja que a força que o homem aplica sobre o bloco é para a direita, né? E a força que o bloco aplica sobre o homem é para a esquerda, né? Então, tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos contrários, né? Se uma é para a direita, a outra vai ser para a esquerda, né? Com a mesma intensidade. Então, se a gente considerar aqui para a direita como sendo positivo, essa força como sendo positiva, essa força aqui seria uma força negativa, né? Bom, veja que esse par ação e reação, eles estão sempre atuando em corpos diferentes, né? A ação, a força que o homem aplicou foi sobre o bloco, né? E a reação da força é sobre o homem, né? Do bloco sobre o homem, né? Então, uma atua no homem, né? E outra atua no bloco, né? Então, sempre esse par ação e reação vai estar atuando sobre corpos diferentes, né? Isso é muito importante. Né? Então, ação e reação aplicam-se em corpos diferentes, né? Bom, outros exemplos aqui, né? Por exemplo, uma pessoa caminhando, né? Ela tem um movimento para a direita aqui, né? Então, o pé dela, né? Aplica uma força no chão, né? E o chão aplica uma força sobre o corpo, né? Então, o pé aqui faz esse movimento, né? Para trás, aplicando uma força no chão, né? Negativa, e ele vai se movimentar para frente. Uma força impulsiona ele para frente, né? Bom, a mesma coisa aqui, ó, um homem dentro do barco remando, né? Ele aplica uma força para trás, né? Na água para trás, e a água aplica uma força no remo, né? Para frente, fazendo com que o barco
se movimente para frente, né? Então, essa força, né? Esse para ação e reação vão estar sempre, essas duas forças de ação e reação, sempre atuando em corpos diferentes, né? Vale a gente relembrar isso de novo. E pode ser uma força de contato, né? Contato do pé do homem com o solo, o contato do remo com a água, ou pode ser uma atuação à distância, né? Que a gente diz uma força num campo, né? Atuando sobre um campo, né? Nesse caso aqui, uma força num campo gravitacional, né? A força peso, você tem um objeto, né? Próximo à superfície da Terra, ele vai ter peso, né? Uma força peso, uma força de atração gravitacional, e esse peso seria uma força, né, de ação, e a reação seria essa força peso sendo de mesmo modo e direção, mas sentido contrário, né, um menos P, atuando sobre a Terra, né, no centro da Terra aqui, né. Então essa força pode atuar à distância também, né, ação e reação. A força peso, né, o par dela vai estar atuando lá no centro da Terra, né. É claro que essa força-peso para os objetos que estão aqui na superfície da Terra, né? Essa força que é aplicada sobre a Terra é muito pequena, né? Comparado com a massa, né, da Terra, né? Ou a inércia da Terra. Então, para um objeto que está sob a superfície da Terra, se a gente soltar ele, ele vai cair, né? Em direção à Terra, mas essa força, esse par aqui, né, de ação e reação do peso de um objeto que está sob a superfície da Terra atuando sobre a massa da Terra, acaba não influenciando, né, na sua trajetória, por exemplo, né? Mas lembrando aqui, então, os pares de ação e reação pode ser de contato, né, quando tem contato entre os dois corpos, ou pode ser atuação à distância através de um campo, né? Nesse caso aqui da Terra, de um campo gravitacional, né? Bom, agora exemplos da terceira lei de Newton. Bom, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é um balão, né, uma bexiga cheia de ar. Daí se a gente solta essa bexiga, né, o ar vai num sentido, né, e a bexiga vai no sentido contrário, né? Então aqui tem um exemplo, né, da ação e reação atuando, né, em corpos distintos, né, diferentes. Então, uma força que atua sobre as partículas, né, num sentido, e outra força atua sobre o balão no sentido contrário. A mesma direção, mas sentido contrário, né? Outro exemplo aqui é o exemplo do foguete, né? A gente tem um foguete, um combustível de hidrogênio, oxigênio, para queimar esse hidrogênio, né? Então os gases aqui, né, da combustão vão num sentido, né? E o foguete vai no sentido contrário, né? Uma foto aqui mais ilustrativa, né? O foguete subindo, né? Então os gases são expelidos para baixo, para trás aqui, né? E o foguete vai para frente, né? Então o foguete vai num sentido, né? E os gases são expelidos no sentido contrário, né? Esses que são alguns exemplos, né, da ação e reação, as forças, né, de ação e reação atuando em corpos diferentes, né? Bom, então um resumo aqui da nossa aula sobre as leis de Newton seria o seguinte, né? A primeira lei de Newton, né, o princípio da inércia, né? Então a inércia é essa propriedade do corpo, né, que tem massa, que tem matéria, né? E a segunda lei seria o princípio fundamental da dinâmica, que normalmente é escrita com essa fórmula aqui, né? A força, que é uma grandeza, aqui não está representada, mas é uma grandeza vetorial, né? É igual a massa, uma grandeza escalar, vezes a aceleração, que é uma grandeza vetorial. E o terceiro é o princípio da ação e reação, né? A toda uma ação tem uma reação, né? Então esse é o resumo da nossa aula sobre as leis de Newton.